Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo estarei realizando a correção das atividades referentes às semanas 1, 2, 3 e 4. Vamos lá? Exercício 4, agora é com você. A. Monte seu look e descubra seu estilo. No seu look tem que ter no mínimo 3 calças, saias ou shorts, pode ser também um de cada, 4 blusas, 2 sapatos ou sandálias, 2 acessórios do seu gosto. Monte o diagrama de árvore para descobrir quantas possibilidades diferentes você consegue se vestir sem repetir com suas escolhas. Resolução. Então, o look foi montado da seguinte forma: 3 calças, C1, C2, C3, para diferenciar quando formos representar, 4 blusas, B1, B2, B3, B4, 2 sapatos, S1, S2, 2 relógios, R1 e R2. Para as calças, temos 3 opções, C1, C2, C3, tá? Só para diferenciarmos. Tendo feito a escolha da calça, né, teremos 4 opções de escolha para as blusas, B1, B2, B3, B4, tá? Isso em todas as ramificações da nossa árvore, tá? Na sequência, escolhemos o sapato, tá? Depois de escolhermos a calça e a blusa, temos 2 opções para escolher o sapato, certo? S1 e S2. E aí temos essa sequência aqui, tá? E o relógio, né? Depois de termos feito as 3 primeiras escolhas da calça, da blusa e do sapato, temos 2 escolhas para o relógio, certo? Então, aqui temos um exemplo, né, de uma primeira forma de se vestir, que é com a calça 1, com a blusa 1, com o sapato 1 e o relógio 1. Aqui na segunda linha, ó, seguindo aqui, nós temos uma segunda forma. Calça 1, blusa 1, sapato 1 e o relógio 2, ou seja, o outro relógio, certo? Contando aqui, vemos que são 16 maneiras com a calça 1, certo? Com a calça 2, temos o mesmo desenho do diagrama de árvore, mais 16 maneiras ou 16 modos diferentes. A mesma coisa aqui com a calça 3, certo? 16 maneiras. Ou seja, temos um total de 48 modos de nos vestirmos com as opções que utilizamos para resolver este exercício. Exercício 5. É hora de colocar um pouco em prática. Calcule como ficaria o total de possibilidades que você teve para montar seu look sem repetir. Então, aqui nós temos a solução desse exercício. 3 possibilidades para a escolha da calça. Após essa escolha, são 4 possibilidades para as camisas, 2 possibilidades para escolher os sapatos e 2 possibilidades para escolher o relógio. Aplicando o princípio multiplicativo, será 3 vezes 4 vezes 2 vezes 2, 48 possibilidades que determinamos com o diagrama de árvore, certo? D. Você conseguiu encontrar todas as possibilidades ao desenhá-las? Sim, né? É só voltarmos lá no exercício 4 e mostramos que todas as possibilidades foram representadas no diagrama de árvore. Agora vamos resolver as atividades da semana 3. Atividade 7. Um restaurante prepara 4 pratos quentes: frango, peixe, carne assada, salsichão, 2 saladas, verde e russa,
e 3 sobremesas: sorvete, Romeu e Julieta, frutas. De quantas maneiras diferentes um freguês pode se servir consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa? Vamos para a resolução. Então, resolvendo a questão 7, são 4 possibilidades para a escolha do prato quente. Então, temos aqui 4 possibilidades para essa escolha. Para a escolha da salada, são 2 possibilidades. E para a escolha da sobremesa, 3 possibilidades. Ou seja, depois de escolher o prato quente, 2 possibilidades para a salada e depois dessa escolha, 3 possibilidades para a sobremesa. Aplicando o princípio multiplicativo, serão 4 vezes 2 vezes 3, né? Que é igual a 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24 maneiras de se escolher um cardápio nesse restaurante. Na sequência, vamos resolver o exercício 8. As placas de automóveis eram todas formadas por 3 letras, inclusive K, Y e W, seguidas por 4 algarismos. Hoje em dia, as placas dos carros estão sendo todas trocadas e passaram a ter 4 letras seguidas de 3 algarismos. Exercício A. Quantas placas de cada tipo podemos formar? Vamos resolver. Para as placas que são formadas por 3 letras e 4 algarismos, as de antes, nós temos a seguinte distribuição. Para a escolha aqui da primeira letra, são 26 opções ou 26 possibilidades. Para a segunda letra, também terei 26 opções de escolha. E para a terceira, também 26 opções, certo? Os algarismos, né, de 0 a 9 são 10. Então aqui são 10 opções. Como eu posso repetir algarismo, né, eu posso ter, por exemplo, o 1 em todas as casas, ou o 0, qualquer um deles. Então também tenho 10 opções aqui. 10 opções aqui e 10 opções para o último algarismo também, certo? Aplicando o princípio multiplicativo, o total de possibilidades vai ser dado por 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, certo? 26 vezes 26 vezes 26, isso aqui vai dar 26 ao cubo, né? Vezes 10 à quarta. Talvez o resultado poderia vir representado assim em alguma questão, certo? Mas calculando 26 ao cubo, né, vai dar 17.576 vezes 10 à quarta, 10.000, 1 acompanhado de 4 zeros, tá? Esse resultado aqui, só acrescentando os zeros, né? Acrescento os 4 zeros. Vou separar aqui as casas dos milhares, certo? De 3 em 3, então são 175 milhões, certo? 760 mil placas que podem ser formadas no modelo antigo. No novo modelo de placas temos 4 letras seguidas de 3 algarismos ou números, certo? Então, olhem como fica. Como podemos repetir, são 26 opções de escolha para a primeira letra, 26 opções para a segunda, 26 opções para a terceira e 26 opções
certo? Para a quarta. Para os números, né? São 10 algarismos, 10 opções aqui, 10 opções aqui também, porque podemos repetir, e 10 opções aqui também. Então, na hora que multiplicamos, né? 26 vezes 26 vezes 26 vezes 26, dá 26 elevado à quarta, né? Aparece 4 vezes, vezes, né? 10 elevado ao cubo, certo? Resolvendo aqui essa potência, 26 à quarta, certo? Encontramos 456.976. E 10 ao cubo é 1000, né? Então isso aqui vezes 1000. Então, como eu vou multiplicar por 1000, vão aparecer 3 zeros aqui. Então, 4, 5, 6, 9, 7, 6, acompanhado dos 3 zeros. Ou seja, 456.976.000 placas podem ser formadas, né, nesse novo modelo. Exercício 8b. Com o novo modelo de placas, poderemos emplacar quantos carros a mais sem repetir a placa? Vamos lá. Vamos considerar, para resolver esse item B, que as placas antigas elas seriam trocadas, ou seja, aquelas 175.760.000 placas que nós determinamos aqui para o modelo antigo, são possibilidades que já existiam, né? E as que vão surgir vão acrescer a essa quantidade, certo? Então, com o novo modelo serão formadas 456.976.000 placas, certo? Mas no modelo anterior, né, já haviam a possibilidade de formação de 175.760.000 placas, certo? Então, tirando as possibilidades que já tínhamos, né? Então, o novo modelo vai acrescer um total de 281.216.000 placas. Exercício 9. Numa sala há 4 homens e 3 mulheres. De quantos modos é possível selecionar um casal homem-mulher? Vamos para a resolução. São 4 homens, então são 4 possibilidades para a escolha do homem no casal. E são 3 mulheres, então há 3 possibilidades de se escolher uma mulher, certo? Aplicando o princípio multiplicativo, né? Teremos 4 vezes 3, 12 casais possíveis. Exercício 10, ou atividade 10. Quantos são os gabaritos possíveis para um teste de 10 questões de múltipla escolha com 5 alternativas por questão? Vamos resolver na sequência. No exercício 10, temos 10 questões, certo? Que serão respondidas apresentando 5 alternativas cada um. Para responder, né, nós verificamos quantas possibilidades nós temos para responder cada questão. Vamos resolver a questão 1 e a questão 2 e a questão 3 e assim por diante. Então aplicamos o princípio multiplicativo. A questão 1 ela pode ser respondida de 5 maneiras, pois são 5 itens, certo? Então, são 5 possibilidades para resolver a 1. 5 possibilidades para 2. 5 possibilidades para 3. 5 para 8. 5 possibilidades para 9.
Para todas elas são 5 possibilidades. Certo? Então, aplicando aqui o princípio multiplicativo, né? Nós vamos ter 5 vezes 5 vezes 5. Isso aqui, gente, multiplicado, ó, 10 vezes, pois são 10 questões, né? Então são 10 fatores. Aplicando aqui o princípio multiplicativo. Se são 10 fatores iguais a 5, então é 5 elevado a 10, né? E resolvendo, nós encontramos 9.765.625 gabaritos possíveis. Chegamos então na semana 4 e temos as seguintes atividades. 11. De quantas maneiras você pode ir da cidade X para a cidade Y? Vamos para a resolução. Questão 11. Então temos 2 trajetos possíveis para chegarmos até Y saindo de X. Certo? Primeiro trajeto, passando pela cidade A. Então, passando pela cidade A, nós teríamos que ir de X até A e depois de A até Y. Observamos que de X até A são 3 possibilidades. São 3 caminhos de X até A. De A até Y, na figura, nós podemos ver que são 5 possibilidades, ou seja, 5 caminhos diferentes. Então, para sair de X e chegar até Y passando por A, aplicando o princípio multiplicativo, serão 3 vezes 5, 15 possibilidades. Vamos analisar agora o segundo trajeto. De X até B são 4 possibilidades. São 4 caminhos diferentes. Tá? De B até Y são 2 caminhos diferentes, ou seja, 2 possibilidades. Então, saindo de X passando por B, né, aplicando o princípio multiplicativo, teremos 4 vezes 2, 8 possibilidades passando por esse segundo trajeto, certo? Como eu tenho esse ou aqui, nos trajetos eu devo aplicar o princípio aditivo, certo? Então terei o total, né? Terei que somar os trajetos, 15 mais 8, que é igual a 23 possibilidades. Atividade 12. Uma rede de supermercados fornece a seus clientes um cartão de crédito cuja identificação é formada por 3 letras distintas, dentre 26, seguidas de 4 algarismos distintos. Uma determinada cidade receberá os cartões que têm L como terceira letra. O último algarismo é 0 e o penúltimo é 1. A quantidade total de cartões distintos oferecidos por tal rede de supermercados para essa cidade é. Vamos fazer um esquema e resolver a questão. Exercício 12. Aqui nós vemos que os cartões formados terão essa seguinte configuração. A letra L ocupa a terceira posição, penúltima e antepenúltima serão ocupados pelos algarismos 1 e 0. Tá? Então, nessa configuração, quantos cartões vamos conseguir formar? Então vamos lá. Lembrando que tanto as letras quanto os números são distintos, certo? Não posso repetir. Então, se no alfabeto tem 26 letras, certo? E uma já está sendo usada aqui, nessa escolha do L, então eu vou ter 25 opções para ocupar aqui o primeiro espaço, certo? E o segundo espaço eu vou ter 2 opções a menos, 24 opções. Aqui só vai ter uma opção, por quê? Porque só pode ser ocupada pela letra L, então uma opção, certo?
Agora vamos para os algarismos. Como eu já tenho dois algarismos ocupando espaços aqui, então teria apenas 8 opções dos 10, né, que eu teria disponíveis para ocupar esse espaço. Para ocupar esse espaço, né, eu já tenho 3 escolhas, então sobram 7 escolhas para essa casa. Aqui só pode ser 1, então é uma opção de escolha, e aqui só pode ser o 0, uma opção de escolha, certo? Então, multiplicamos, aplicamos o princípio multiplicativo. 25 vezes 24 vezes 1 vezes 8 vezes 7 vezes 1 vezes 1. Multiplicando tudo isso aqui, nós vamos encontrar 33.600 cartões, tá? Então, nossa resposta é a alternativa A. Atividade 13. O segredo de um cofre é formado por uma sequência de 4 números de 2 dígitos, de 0 a 99. Uma pessoa decide tentar abrir o cofre sem saber a formação do segredo. Por exemplo, 15, 26, 00, 52. Se essa pessoa levar 1 segundo para experimentar cada combinação possível, trabalhando ininterruptamente e anotando cada tentativa já feita para não a repetir, qual será o tempo máximo que ela poderá levar para abrir o cofre? Então vamos resolver na sequência. As senhas elas são formadas da seguinte forma. Cada um desses 2 tracinhos aqui representa um algarismo de um dos números. Esse é o primeiro número, tá? Então, vou considerar esse aqui o primeiro número de 2 algarismos, certo? Como que esse número pode ser formado? O primeiro algarismo pode ser 0, pode ser 0, 0, 1, 1, 1. Ou seja, é um número em que eu posso repetir os algarismos, certo? Eu tenho 10 algarismos de 0 a 9. Então, no primeiro algarismo, eu tenho 10 possibilidades, certo? Como o primeiro algarismo pode ser repetido no segundo, tenho 10 possibilidades também aqui para o segundo. Cada número, né, cada senha aqui pode ser combinado com uma diferente aqui, né, do segundo número, onde eu tenho 10 possibilidades porque todos eles têm a mesma configuração. Também 10 possibilidades. Dez possibilidades. Então, o que acontece? Para determinarmos o total, né, de possibilidades, o que fazemos? Basta multiplicar todos esses valores. Esse valor aqui, 10 vezes 10, né? Então, para o primeiro número são 10 vezes 10, ou seja, 10 ao quadrado possibilidades. Vezes, para o segundo número, 10 ao quadrado. Para o terceiro número, 10 vezes 10, 10 ao quadrado também. O mesmo para o quarto número. Potência de bases iguais, né? Conserva a base 10. Soma os expoentes. 2 mais 2 mais 2 mais 2 vai dar 8. Certo? Então, são 10 elevado a 8, ou seja, coloco aqui 1 acompanhado de 8 zeros. Possibilidades. Só que o exercício diz que ele leva 1 segundo para inserir cada combinação. Então, multiplique isso aqui por 1 segundo, né? E vou encontrar esse valor 100 milhões de segundos. Mas vamos supor que o meu exercício não queira a resposta em segundo. Então, eu vou transformar primeiramente em dia, tá? Eu sei que um dia
ele possui 24 horas, certo? E uma hora possui 60 minutos. Então eu vou ter 24 vezes 60 minutos, certo? Multiplicando aqui, eu vou encontrar 1440 minutos. Mas eu estou interessado que esse tempo seja escrito em segundo, tá? 1440 minutos, 1 minuto tem 60 segundos. Então eu vou multiplicar 1440 vezes 60 segundos e vou encontrar, né, 86.400 segundos em um dia, certo? Para descobrir quantos dias tem nesse número enorme, eu vou dividir 100 milhões. Desculpa, esse número é 100 bilhões, certo? 100 milhões dividido por 86.400, que é a quantidade de segundos em um dia. Fazendo essa divisão na calculadora, vamos encontrar 1.157,4074 dias. Observem que aqui nós temos a casa decimal. Esse valor aqui indica, né, a quantidade. Isso aqui não corresponde à fração de um dia, certo? Bom, mas eu sei que o dia ele é dividido em horas. Então, eu vou determinar esse valor aqui em horas. Olha só, 0,4074 dias é igual a um dia tem 24 horas. Então, eu vou multiplicar esse número, 0,4074, certo? Vezes 24. Eu vou encontrar 9,7778 horas, certo? Então são 9 horas e esse pedacinho aqui após a vírgula, certo? Vamos transformar, isso aqui é menos de uma hora, então vamos transformar em minuto, certo? Então vamos fazer 0,7778 horas, né? Horas, então transformar em minutos. Eu sei que uma hora tem 60 minutos. 0,7778 vezes 60, né? E aí eu vou encontrar 46,668 minutos, certo? Só que aqui também eu encontrei uma fração de minutos, certo? O que eu vou fazer? Vou pegar esse 0,668 minutos que sobraram e vou transformar em segundos. Então basta multiplicar. Aliás, eu sei que um minuto corresponde a 60 segundos, então vou fazer 0,668 vezes 60 segundos, certo? Isso vai me dar 40,08 segundos, certo? Bom, aqui já é o suficiente, certo? Já encontramos essa representação em segundos. Então a nossa solução, portanto, é o tempo que ele vai levar em dias inteiros, né? Serão 1.157 dias. Olha só, horas, 9 horas. Em minutos, 46 minutos. E 40 segundos. Atividade 14.
é uma atividade do Enem 2004. No Nordeste brasileiro, é comum encontrarmos peças de artesanato constituídas por garrafas preenchidas com areia de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areia de cores cinza, azul, verde e amarelo, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem, casa, palmeira e fundo, conforme a figura. O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza, a casa nas cores azul, verde ou amarelo, e a palmeira nas cores cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa nem da palmeira, por uma questão de contraste, então o número de variações que podem ser obtidas para a paisagem é. Então, vamos resolver a atividade na sequência. Então, temos uma peça de artesanato, né? E essa peça ela tem um fundo que pode ser na cor azul ou cinza. Temos uma casa que pode ser nas cores azul, verde ou amarela, e uma palmeira que pode ser cinza ou verde, tá? Lembrando que o fundo não pode ser da mesma cor da casa ou da palmeira, certo? Então, nós temos duas possibilidades. A primeira é quando o fundo é azul, certo? Se o fundo é azul, a casa, observe, ela pode ser verde ou amarela, não pode ser azul, certo? Não pode ser da mesma cor do fundo. Então aqui temos duas possibilidades, certo? Quais são as possibilidades? Verde ou amarelo, certo? A palmeira, né? Ela pode ser cinza ou verde, não tem nenhum problema, porque o fundo é azul, né? Então temos duas possibilidades. Então temos aqui um total, né? Aplicando o princípio multiplicativo, 2 vezes 2, que é igual a 4 possibilidades se o fundo for azul. Agora, a segunda possibilidade. Se o fundo é cinza, a casa ela pode ser o quê? Ela pode ser azul, verde ou amarela, certo? 3 possibilidades. Já a palmeira, né? A palmeira poderia ser cinza ou verde, mas ela aqui não pode ser cinza. Por quê? Porque o fundo já é cinza. Então a única possibilidade é que ela seja verde. Então temos uma possibilidade. Então nesse caso temos o total de 3 vezes 1, que é igual a 3 possibilidades. Aplicando o princípio aditivo da contagem, né? Nós temos esse ou aqui. Então nós temos que o total é de 4 mais 3, que é igual a 7 possibilidades na confecção dessa peça de artesanato, certo? Então a resposta é o item B.